Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo e desta vez eu gostaria de falar da população mundial. Muito se fala na redução populacional e acredite ou não, mas ela vai acontecer porque este número já está saindo das mãos dos senhores do mundo e o que eles querem é ter a população realmente nas mãos deles, e o número de pessoas está muito grande e está sendo muito difícil para eles saberem das coisas pelo tanto de gente que tem no mundo, né? As coisas já ficam mais difíceis para eles, né? E eles vão facilitar com certeza com relação à redução populacional. Bem, eu fiz alguma pesquisa aqui e busquei alguns dados para passar para as pessoas que veem o meu canal. E tem coisas interessantes aqui. Vamos lá. A população mundial é o número total de humanos vivos no planeta Terra a um dado momento. O número total da população do planeta Terra atingiu no último dia 31 de outubro o número de 7 bilhões de pessoas. Este valor continua a crescer a um ritmo acelerado. De acordo com a Organização Mundial, a Ásia abriga mais de 60% da população mundial. Só a China e a Índia sozinhas têm 21% da população mundial. Veja que na Ásia é muita gente, né? Ou seja, na China e na Índia, que faz parte da Ásia, né? São muita gente, né, gente? A China, né, principalmente, que é a maior. Então, é muita gente. Então, tá ficando difícil para os senhores do mundo administrar. Então, eles vão com certeza fazer esta redução. Queira você acredite ou não, isto vai acontecer. Com data marcada, como muitos fazem, isso aí é bobeira. Quem sabe, realmente é só os senhores do mundo. Negócio de vir com data tal, ano tal, isso é bobeira. Mas que vai acontecer, pode esperar. Não tem jeito de correr disso. Isso não é nem assim para as pessoas ficarem apavoradas, com medo, mas é para as pessoas ficarem alerta, largar mais de Big Brother, de Fazenda, de futebol, de novela, pesquisar mais, buscar mais interesse nas coisas que pode ser para o nosso bem, porque esse negócio de novela, Big Brother, Fazenda, etc, etc, isso aí é só perda de tempo, né? E eles já colocam isso mesmo, é só para as pessoas ficarem despercebidas. Então, continuando aqui, como eu já disse, a China e a Índia sozinhas têm 21% da população mundial. Continuando, a África tem 12,7% da população mundial.
Aí, me esquecendo aqui, a Ásia, como eu já disse, que tem 60% da população mundial, a Ásia tem mais de 4 bilhões de pessoas. Eu havia esquecido de dizer. Então, continuando, a África tem 12,7% da população e 840 milhões de pessoas na África. Na Europa, a Europa tem 10,8% da população mundial e atingiram mais de 710 milhões de pessoas. A América do Norte tem 8% da população mundial e atingiram mais de 514 milhões de pessoas. A nossa América do Sul tem 5,6% da população mundial e mais de 371 milhões de pessoas, com 195 apenas só para nós brasileiros, né? Então, por fim, a Oceania tem 0,9% da população mundial e tem apenas um pouco mais de 60 milhões de pessoas. De acordo com a Organização Mundial, 27,4% da população mundial está abaixo dos 15 anos. Segundo as estatísticas, há hoje 1 bilhão de jovens no mundo entre 15 e 24 anos. E, para finalizar, um dado aqui que eu achei interessante, e para você fazer assim uma comparação de bilhão a bilhão, o crescimento da população em 1802 foi atingido 1 bilhão de pessoas na Terra e demorou 126 anos para isso. Para atingir os 2 bilhões, os 2 bilhões foram atingidos em 1928. E o tempo para atingir esses 2 bilhões, entre 1 bilhão para 2 bilhões, foram de 33 anos. Ou seja, demorou 33 anos para atingir de 1 bilhão para chegar a 2 bilhões. Vocês entenderam, né? Para atingir os 3 bilhões, os 3 bilhões foram atingidos em 1961 e de 2 bilhões para 3 bilhões foram um período de 13 anos. E de 3 bilhões para 4 bilhões foi atingido em 1974. E aí se repetiu o período de 13 anos. De 4 bilhões para 5 bilhões e foram atingidos os 5 bilhões em 1987. E aí foram 12 anos de 4 bilhões para 5 bilhões. Foram 12 anos. E de 5 bilhões para 6 bilhões ocorreu em 1999 e foram 11 anos. E este período, veja que ficou bastante pequeno, né? Foi o menor. Em 11 anos apenas a população cresceu 1 bilhão de pessoas, de 5 bilhões para 6 bilhões. 1 bilhão de pessoas foram apenas 11 anos para isso.
e foi um período que o povo mais trabalharam, né? Veja que o povo mais trabalharam. Interessante que, voltando aqui em 1928, que foi aí um período aí mais ou menos do meu avô, eu creio que é isso mesmo, 1028, meu avô, se não me engano, meu avô é de 1919, se não me engano. Então, neste período, era as famílias era normal, as famílias serem de entre 10 e 15 até 16, 18 filhos naquela época. Era normal uma família ter é, 10, 11, 12 irmãos, 15, isso era normal. E, e o interessante é que nesse período a gente vê aqui que você vê aqui nesse período demorou demoravam demoravam 33 anos para as pessoas para atingir aí 1 bilhão de habitantes, né? Nesse período aí de entre 1802 a 1928 foram um período aí de 33 anos, né? Foram para atingir 1 bilhão de pessoas. Ou seja, demoravam 33 anos. Agora, o que eu quero dizer é, o último dado aqui que eu parei em 6 bilhões, então dos 6 bilhões para os 7 bilhões que ocorreu, como eu já disse agora no último dia 31 de outubro, nasceu a criança de número 7 bilhões, demoraram o período aí de 6 bilhões para 7 bilhões, demoraram 15 anos. 15 anos. E veja que naquela época que... Interessante é que naquela época que as pessoas, as famílias tinham, era normal ter 11, 10, 12 irmãos, demorou 33 anos para atingir 1 bilhão, né? E aqui né, entre 6 para 7 bilhões de 1 bilhão, foram 15 anos. E você vê que no período que ocorreu o maior crescimento foi na inteira do 6º bilhão, do 5º para o 6º bilhão. Foram 11 anos apenas. Que coisa, né? Interessante. 11 anos o pessoal fizeram, em 11 anos o pessoal fizeram 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas é gente pra danar. Interessante esses dados, né? Então, é isso aí. Esse é alguns dados que a gente queria passar para vocês. E fica aí este vídeo, um vídeo que vocês podem ter certeza que vai sim haver esta redução. Não é aqui para criar pânico nenhum, mas para deixar ninguém com medo, mas é que para a gente ficar em alerta, porque os senhores do mundo não está gostando deste número, desse crescimento acelerado da população. E com certeza eles vão criar aí um meio aí, não sabemos, eles têm vários filmes aí que eles fazem,
que já é assim para ter uma noção como seria. Isso aí é normal, eles lançam o filme para ver como ficaria. Então, lançam filmes, né, para saber como ficaria. Então, pode ter certeza que esta redução ela vai ocorrer. Acredite você ou não, ela vai ocorrer. Quando? Não sabemos. Não podemos ficar afirmando nada aí como esses vários idiotas aí, podemos chamar de idiotas aí, que nessa besteira aí de previsão aí de fim de mundo, isso é besteira. Até pastores chegaram a falar isso agora há pouco tempo, várias vezes, e tudo cai por terra porque eles não sabem de nada, não tem o que falar e fica falando asneiras, né? Então, mas isso aqui são dados que a gente pesquisam e a gente fala por pesquisas. Quem quiser saber mais sobre redução populacional, é só buscar, pesquisar na internet que você vai descobrir muitas coisas. Então, isso vem sendo falado já há bastante tempo pelo Rubens com relação aos senhores do mundo, os Illuminati. O Rubens levantou esta bola aí, até porque Illuminati, antes do Rubens começar a falar, a maioria, 99,99%, não sabia de Illuminati. Então, eu me incluo nesses aí. Na época também, há quase 2 anos atrás, creio que 2 anos atrás, eu também não sabia o que era Illuminati. Então, aí também muitas pessoas não creem, muitas pessoas ficam nessa aí de isso é bobeira. Então, mas essas pessoas, pode ter certeza que essas pessoas que pessoas ligadas em Big Brother, novela, em Fazenda e etc, 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 etc. Então, essas pessoas não creem que existe Illuminati, que vai haver uma redução aí populacional. Então, este vídeo foi para isso, o vídeo já está ficando longo. E eu quero aproveitar e agradecer a todos que veem o meu canal. São poucos, mas estes poucos eu quero agradecer do fundo do meu coração. E mandar um grande abraço para os irmãos, a grande família querida, a família da Cris e o nosso irmão Rodrigo lá no sul, o irmão Edson, mais o Felipe, também do sul, hein, de Caxias, mas o irmão Ronaldo também, que é de Caxias também, né, por coincidência, pode fazer parceria aí, né, irmãos? Irmão Ronaldo e irmão Edson, em Caxias do Sul. Bem, um abraço também ao irmão Ivan Carlos, lá no Japão, mas o irmão Oliveira, também no Japão. E os irmãos daqui do Brasil, Caco Rocha e tantos outros aí, se sintam abraçados. E até a próxima.